Olá amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome de Jesus. É um prazer podermos juntos estarmos mais uma vez e desta vez eu gostaria de lhes trazer uma palavra de fé, uma palavra que vai com certeza abençoar a sua vida. Eu estava meditando aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 21, no versículo de número 19, que diz: E tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. 2 anos apenas ele reinou. Por que ele teve um reinado de apenas 2 anos? A gente lendo sobre os reis de Israel, os reis de Judá, nós podemos ver que alguns reinaram mais e outros reinaram poucos tempo no seu reinado. Por quê? Diz o versículo de número 20, capítulo 21, versículo 20, que fez Amon o que era mal perante os olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai. E olha só, andou em todo o caminho em que andou seu pai, ou que andara seu pai, serviu aos ídolos a que ele servira e os adorou. Por isso que ele teve um reinado curto. Por quê? Porque quando ele entrou no reino, ele não fixou os olhos em Deus, ou o referencial daquela época era Davi. Ele deveria ter procurado fazer como fizera Davi, mas não, ele, em vez de olhar para o Davi, que era o exemplo de santidade, o exemplo de pessoa fiel a Deus, ele olhou para o seu pai, e com isso ele teve um reinado pequeno, né? Não muitos anos. Eu quero perguntar a você que está me assistindo agora, onde é que você tem colocado os seus olhos? Quem tem sido o seu espiritual mentor? A Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Dias desses eu estava meditando e vendo e ouvindo tantas coisas que as pessoas têm feito. Pessoas até que dizem ser de Deus, pessoas que confessam até que são ministros do Evangelho, mas que têm feito coisas que a gente fica boca aberta. A gente não acredita como é que a pessoa tem coragem de praticar tal coisas, mesmo se dizendo uma pessoa cristã. E às vezes eu costumo dizer, eu não entendo. E aí a gente vai falar com Deus e perguntar, mas Deus, o que fazer para nos prevenir, para que não sejamos um péssimo testemunho para outras pessoas? E aí Deus então falou comigo, nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus Cristo, que diz no livro de Hebreus, devemos colocar os nossos olhos sobre Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. O Amon, ele cometeu um erro, porque quando ele assumiu o reino, ele passou a seguir o que o seu pai fizera. E nós temos que seguir, não o que as pessoas têm feito, não os caminhos das pessoas, mas temos que olhar o que diz a palavra de Deus e fazer o que diz a palavra de Deus. E quando fazemos o que diz a palavra de Deus, com certeza nós teremos uma vida de sucesso, uma vida de vitória, uma vida de crescimento espiritual. É isso que nós desejamos para todos. E assim diz o versículo aqui 22, assim abandonou ele o Senhor, Deus de seu pai, ou de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Quer dizer, por causa desta sua infidelidade em não andar nos caminhos que andara Davi seu pai, mas seguiu os caminhos do seu pai biológico e praticou as coisas que seu pai biológico estava praticando, ele teve um reinado curto. E a Bíblia diz aqui que ele teve um reinado, olha só, veja bem,
Vou ler rapidinho aqui. E assim abandonou ele, o Senhor Deus de seus pais, e andou no caminho, e não andou no caminho do Senhor. E o servo do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon, e constituiu a Josias seu filho rei em seu lugar. Quanto aos mais atos de Amon e a tudo que fez, porventura não está escrito no livro de história do rei Judá? E foi enterrado em sua sepultura, na sua sepultura no jardim de Uzá. E Josias seu filho reinou em seu lugar. Quer dizer, ele poderia ter tido uma outra história se ele tivesse olhado para Deus. Bom, minha mensagem para vocês, nossos amigos, é simples. Você terá uma história de sucesso, um final feliz, se os seus olhos jamais deixarem de olhar para Deus, ou não deixarem de olhar para Deus. Você terá um final feliz. Se os seus olhos estiverem sempre fixos na pessoa de Jesus, olhando sempre para a palavra, não importa o que as pessoas fazem à sua direita, à sua esquerda, não importa o que as pessoas fazem na igreja, não importa o que as pessoas fazem na escola, não importa o que seus amigos fazem, mas se você tiver os seus olhos firmes em Jesus Cristo, olhando só para Ele, você terá um final de vitória, e com certeza o teu reinado sobre a terra não será um reinado de derrota, mas sim de alguém que soube passar pela terra e soube vencer todas as batalhas da vida. Espero ter lhe ajudado, e até o nosso próximo encontro, no nome de Jesus. Até lá.